determinada decisão, que é a economia. Então, nessa segunda etapa, o que você tem que fazer? Na primeira, eu disse, o sistema jurídico não me dá uma única resposta. Na segunda etapa, eu digo, dadas as respostas possíveis que eu posso ter, as consequências da minha decisão são essa, essa, essa e essa. Identificadas as possíveis consequências da sua decisão, só aí, e eu repito, só aí, o juiz tem o dever de exercer o seu poder jurídico-político e tentar identificar qual dessas soluções elencadas que representa a solução mais benéfica para a sociedade. E por que eu digo para a sociedade? Porque nós também temos um outro mito que até hoje eu não encontro explicação, que é a resistência que os nossos juízes têm de aplicar até o seu final a função social do processo. O que é a função social do processo, já que a gente só fala da função social da propriedade? A função social do processo não é só resolver o litígio entre duas partes. Isso é a menor das funções sociais do processo. A principal função social do processo é indicar para os demais cidadãos como o Estado vai se pronunciar quando aquele mesmo problema aparecer. A gente chama isso de segurança jurídica, previsibilidade. Ok? Então, essa é a principal função social do processo. É isso que se espera de um juiz, é isso que se espera de um judiciário independente e autônomo. E não um sorteio lotérico, aleatório, de decisões sobre os mesmos temas, com os mais variados sabores, cujo único resultado é sobrecarregar o judiciário com causas das mais variadas possíveis, criar o caos na sociedade, porque jamais se sabe o real resultado de qualquer coisa no Brasil. Afinal de contas, você sempre pode cair na mão de um juiz conservador e ele ser mais para lá, ou você pode cair na mão de um juiz alternativo e ele ser mais para lá, e os resultados serem completamente diferentes. Então, é nesse sentido que eu digo que toda decisão judicial deveria passar por essas 3 etapas. Na primeira etapa, a de encontrar diversidade de conteúdo, dado o mesmo texto, as técnicas hermenêuticas podem ser muito úteis. Nós podemos utilizar todo o conhecimento acumulado nas últimas centenas de anos para tentar extrair as várias interpretações possíveis do mesmo texto. Na segunda etapa, por sua vez, o que é mais interessante são os exercícios de prognoses, e para isso o jurista ainda não inventou um instrumental robusto o suficiente para esse exercício. Hoje, nós respondemos essas coisas com intuição. A análise econômica do direito tenta prover algum instrumento para ajudar nessa identificação, nesse exercício de prognose. Obviamente, como toda ciência social, a análise econômica tem várias limitações e várias falhas. Mas já foi testada empiricamente o suficiente para saber que hoje é um dos melhores, se não o melhor, instrumento para se prever qual será a reação das pessoas dado uma mudança na sua estrutura de incentivos. E o que não é o direito, senão estrutura de incentivos. Ok? E aí, por fim, na última etapa, então, o juiz exerce o seu papel de tentar achar a solução que é melhor para a sociedade. Não é para as partes, é para a sociedade. Porque a função do judiciário é servir o povo e não as partes. A função do direito e do Estado Democrático de Direito é servir o povo, por isso democrático, e não as partes. Ok? Então, eu gostaria de passar, então, para um exemplo muito claro do que eu considero um caso clássico de não análise econômica do direito. Pensem o seguinte, mais ou menos em 1994, nós tivemos o Plano Real. De acordo com o Plano Real, cada real começou a valer, grosso modo, $1.
nós pagamos uma das maiores taxas de juros do mundo. Os Estados Unidos pagam uma das menores taxas de juros do mundo. Obviamente, quando o real começou a valer $1, todo mundo começou a pensar, por que não fazer financiamentos em dólar? Afinal de contas, os juros vai ser desprezível. E foram feitos vários financiamentos, arrendamento mercantil ou leasing, para consumidores finais em dólar. Qual era a diferença? Você pagava um juros muito menor, mas o risco cambial era seu. Resultado, 1999, plano real estoura. O preço do dólar dobra de um dia para o outro. Obviamente, isso foi parar nos tribunais. Esse caso subiu gradativamente até chegar ao STJ, que, em decisão salomônica, e eu digo decisão salomônica porque foi isso que eles fizeram, foi decidido que cada uma das partes ia arcar com metade dos custos desse financiamento em dólar. Você quer criança? Eu também quero. Então a gente corta lá no meio. E foi exatamente isso que eles fizeram. Cortaram a criança no meio. Meus caros, a criança morreu. Hoje, o real foi apreciado em relação ao dólar. As taxas de juros nos Estados Unidos estão negativas. Eu estou doido para comprar um carro importado financiado em dólar. Aceito o risco cambial. Assina o que você quiser. Mas não há uma única instituição financeira que ofereça esse tipo de contrato no mercado, apesar de ser legal. Por quê? Porque eles sabem que se ficar muito pesado para mim, eu vou para o judiciário e metade do risco vai para eles. Então eles não têm segurança sobre o valor do contrato. Não importa quão bem informado eu seja, não importa que eu queira assumir o risco. Eu não posso. Eu, consumidor, fui prejudicado, assim como os senhores, por essa decisão do STJ. Nós hoje não podemos, na prática, celebrar um negócio jurídico permitido em lei, porque o judiciário tomou essa postura justa. Pode ter sido muito justo para os consumidores que acreditaram no plano real e foram surpreendidos com a maxi desvalorização. Não é justo comigo, que naquela época não podia comprar carro. Mas hoje eu quero, mas não posso. Não posso porque não se confia no direito, não se confia nos contratos. Porque o judiciário disse que temos que ser justos. A pergunta que eu fiquei e ninguém me dá a resposta é: justo para quem? Da mesma forma que no caso dos medicamentos, há outras pessoas em fila que precisariam de medicamentos menores, menos caros, e que não vão ser atendidos porque eu tenho que pagar 1,5 milhão para um único indivíduo. Eu tenho hoje uma massa de consumidores da classe média que gostariam de fazer financiamento a preços negativos, ainda que um pouco arriscado, mas que não podem, porque contrato no Brasil não vale muito. Então, senhores, é esse tipo de caso que eu acho em que fica muito claro que não é uma questão de banco versus consumidores, é consumidores versus consumidores. Eu, como consumidor, fui prejudicado. Os senhores, como consumidores, foram prejudicados. Nesses casos, todo aquele blá, blá, blá de capital versus oprimidos não funciona. Nós não temos respostas tradicionais. Bem, eu espero ter aguçado um pouco da curiosidade dos senhores sobre o que seria a análise econômica do direito. Nós hoje estamos mais ou menos como os Estados Unidos estavam na década de 60, mas estamos avançando a passos largos. Para os interessados, há bibliografia em inglês, italiano, alemão, francês, alguma coisa em português de Portugal, alguma coisa em espanhol. Para aqueles que tiverem interesse, eu estou à disposição. Meu e-mail é itg3@columbia.edu e eu estou à disposição para trocar ideias, indicar bibliografia, etc. Pois bem, eu gostaria de terminar hoje dizendo que esta é uma nova fronteira do pensamento jurídico. Sejam bem-vindos, senhores, a essa nova fronteira do pensamento jurídico. Sejam bem-vindos à análise econômica do direito. Obrigado.